Hebreus 8, de 7 em diante. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Até aqui a leitura da palavra de Deus. A mensagem anterior, nós vimos como o autor dessa carta faz uma comparação entre o ministério dos sacerdotes, levitas, que trabalhavam lá no tabernáculo, no deserto e mais tarde no templo de Jerusalém, e o ministério de Jesus. E a comparação era favorável a Jesus, naturalmente. Jesus é apresentado como sendo um sacerdote superior porque ele ministra coisas celestiais em um lugar celestial. Ele está ministrando, nesse momento, na presença de Deus, assentado à direita de Deus, de onde então ele trata dos nossos interesses como nosso representante. Foi o que nós vimos no capítulo 8, do verso 1 até o verso 6, que é a passagem que antecede essa que nós acabamos de ler. Os pontos da comparação, apenas para lembrar, os pontos da comparação que foi feita são estes. Primeiro, Jesus está sentado à direita de Deus como sacerdote e rei. Não há nenhum sacerdote que tenha tido esse privilégio. Ele sobe aos céus, se senta à direita de Deus e lá ele ministra. Segundo, ele ministra do verdadeiro santuário e do tabernáculo que foi construído por Deus. Deus está no seu santo templo, nos céus, na glória, e os sacerdotes terrenos ministravam aqui numa réplica, no modelo, numa maquete que Deus mostrou a Moisés lá no Monte Sinai, das realidades espirituais. Então, o ministério dos sacerdotes era provisório, era temporário, era terreno, e era nesse templo, tabernáculo de madeira, de tecido, de ouro, prata, bronze, mármore, pedras, que era, apesar da preciosidade desses materiais, apenas uma cópia daquela realidade superior. Terceiro, Jesus está ministrando as coisas celestiais, enquanto que o sacerdote, aqui no mundo, aqui na terra, ele trazia cereais, trazia incenso, trazia animais para oferecer, e era nisso que constituía o ministério dele. Jesus está ministrando as bênçãos espirituais que Deus prometeu ao seu povo e trazendo para o seu povo. E o último ponto da comparação, que foi no verso 6, é que Jesus é o mediador de uma nova aliança. Os sacerdotes no Antigo Testamento, eles trabalhavam debaixo da antiga aliança, lembrando ao povo e trazendo ao povo as promessas e as bênçãos da antiga aliança. Mas Jesus agora, ele é mediador de uma aliança superior. O alvo da carta aos Hebreus é mostrar que em Jesus nós entramos num estágio superior, excelente, final do relacionamento com Deus. O judaísmo era provisório, era temporário, já se cumpriu, não faz sentido voltar para o começo, uma vez que você já chegou na plenitude. E agora, então, o autor da carta aos Hebreus explica isso que ele disse no verso 6, que Jesus é mediador de uma superior aliança instituída com base em superiores promessas. O que eu pretendo fazer agora é, primeiro, ver o que é esse conceito de aliança. Do que é que nós estamos falando exatamente? E o que era essa aliança no Antigo Testamento? Em seguida, vamos falar sobre a previsão
que já havia no Antigo Testamento de que essa primeira aliança, um dia ela seria substituída. E aí nós vamos entrar, em terceiro lugar, na profecia de Jeremias, que é citada aqui pelo autor da carta aos Hebreus. Depois vamos falar sobre em que consiste a nova aliança, sob a qual nós estamos agora, e os seus efeitos com relação à antiga, e terminar com uma conclusão para nós. Pode parecer um sermão muito pontudo, né? Cheio de pontas, que alguns chamam de sermão espada, é comprido e chato. Mas eu pretendo ser breve, né? Espero que não vire um sermão espada, mas espero ser breve aqui. Vamos começar com o conceito de aliança no Antigo Testamento. E vamos começar definindo o que é uma aliança. Uma aliança é um acordo, um pacto, que duas partes fazem entre si e que envolve compromissos mútuos, responsabilidades mútuas e proveitos mútuos. No Antigo Testamento, nós descobrimos que Deus veio fazer uma aliança com uma nação, que era a nação dos descendentes de Abraão. Na verdade, Deus fez essa aliança primeiro com Abraão, depois com seu filho Isaque, depois com seu filho Jacó. A pergunta é por que Israel, por que Abraão, por que Isaque e por que Jacó? A única explicação que a Bíblia dá é porque Deus quis assim. Não foi porque eles eram um povo melhor do que outros. Não era porque Abraão era uma pessoa extraordinária, melhor do que outras. Não foi por nada que houvesse em Abraão e nos seus descendentes. Mas Deus soberanamente escolheu o povo de Israel, um povinho miudinho, desconhecido, perdido lá no meio de grandes potências como o Egito, a Mesopotâmia, a Síria, que eram as grandes nações que se tornaram dominadoras mundiais. Deus podia ter escolhido os egípcios, os assírios, os mesopotâmicos, os caldeus, mas ele foi escolher uma naçãozinha obscura, né, de nômades, agricultores, descendentes desse peregrino Abraão, que saiu lá da terra dos caldeus um dia e desceu até a Palestina. Foi com esse povo que Deus fez uma aliança. Por quê? Não sabemos. A única explicação que a Bíblia dá é porque Deus quis. Ele escolheu. Ele escolhe quem ele quer. Ele não se deixa guiar pela potência, pela riqueza, pela capacidade. Deus não se deslumbra com a glória humana. E ele, com frequência, escolhe aquilo que para o homem é pequeno, é desprezível, para mostrar que no final a glória é dele. Então, ele foi escolher a nação de Israel, os descendentes de Abraão, e entrou num acordo com eles, num pacto com eles. E os termos desse pacto, ou dessa aliança, eram o seguinte: da parte de Deus, Deus prometia ser o Deus daquele povo. Eu serei o Deus de vocês. O que é que isso significava? Que Deus haveria de proteger aquela nação, abençoar aquela nação, fazê-la prosperar, cuidar dela, livrar dos seus inimigos. E Deus prometeu que lhe daria uma terra, Deus prometeu que lhe daria um reino, e Deus prometeu que de um descendente que viria daquela nação, de um judeu, sairia aquele que seria o Salvador do mundo. Então, estas foram as promessas que Deus fez a esse povo. Da parte do povo, o que é que Deus queria? Deus deu a lei, deu os 10 mandamentos, e deu mais leis referentes ao sistema de sacrifícios e outras leis que regulavam a vida do povo. Muitas leis. A principal delas são os 10 mandamentos. E Deus disse: a parte de vocês é vocês serem o meu povo. Vocês vão me adorar e somente a mim. Vocês não vão ter outros deuses. Vocês serão o meu povo exclusivo. Eu não aceito que vocês adorem outros deuses. E vocês vão obedecer a minha lei. Vocês vão cumprir tudo o que eu disse. E assim, então, foram estabelecidos os termos da aliança. E essa aliança, como toda aliança, ela tem símbolos. E no Antigo Testamento, né, na Antiga Aliança, nós encontramos alguns desses símbolos. Deus mandou que todo o povo fosse circuncidado. Os homens da nação de Israel teriam que ser circuncidados. Aquele símbolo ou aquela a cirurgia nos homens era um símbolo da cirurgia que Deus queria fazer no coração. Então era feita externamente, mas era simbólica daquilo que Deus queria fazer no coração deles, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Então esse era o símbolo. O outro símbolo era a Páscoa. Uma vez por ano eles tinham que degolar um cordeiro sem defeito, sem mácula, sem defeito, sem mancha, e lembrar do dia que Deus os tirou da terra do Egito e fez aliança com eles. Além disso, havia também a arca
da aliança que Deus mandou fazer com as tábuas da lei, onde estavam os 10 mandamentos. Então era essa a antiga aliança, era assim que funcionava, é assim que está o Antigo Testamento. Mas só que já no Antigo Testamento, é por isso que é chamado de Antigo, né, com relação ao Novo Testamento ou Aliança. O que a gente chama de Antigo Testamento podia ser também chamado de Antiga Aliança. Então, já naquela época, se percebia que aquela aliança, ela, como diz aqui mesmo o verso 7, veja só, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então, já se percebia que essa primeira aliança, embora tenha sido dada por Deus, não é que ela era defeituosa, mas ela era incompleta. Ela era incompleta, ela não era final, ela não era definitiva. Ela não era sem defeito nesse sentido. Quando a gente diz que ela não era sem defeito, não vamos pensar que havia erro na lei de Deus. Mas é que ela não era tudo que Deus tinha para dar ainda. Ela não era tudo que Deus ainda ia fazer. Ela era provisória, ela era temporária, ela era limitada. Ela era incapaz para aperfeiçoar os judeus e de salvá-los, dando-lhes pleno conhecimento das coisas de Deus, porque essa antiga aliança, ela tinha muito símbolo, tinha muita figura das realidades relacionadas com Deus. Além do mais, havia um problema que era a incapacidade que o povo mostrou de cumprir a parte dele. Da parte de Deus estava tudo bem, Deus abençoou, Deus derramou bênçãos materiais, Deus protegeu o povo, mas qual era a parte do povo? Obedecer aos 10 mandamentos, guardar a lei de Deus. E o que é que aconteceu? Você lê a história de Israel no Antigo Testamento, o tempo todo eles estavam praticando a idolatria, quebrando já o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Foi só no período do rei Davi, talvez um período no tempo de Salomão, que os israelitas deixaram de ser idólatras, adorando muitos deuses. Quando eles voltaram do cativeiro, eles não adoraram mais outros deuses, mas criaram o legalismo e a hipocrisia, que é outro tipo de idolatria. Quer dizer, a história do Antigo Testamento é uma história de fracasso, de como esse povo com quem Deus fez uma aliança não guardou os termos da aliança. Aqui eu queria ler para vocês uma descrição que eu entendo o apóstolo Paulo está fazendo do judeu sincero que queria agradar a Deus, vivendo debaixo da antiga aliança. Romanos capítulo 7. Eu sei que você já deve ter lido esse capítulo e aplicado a você. Não estou dizendo que você não faça isso, apenas eu acho que o ponto central de Paulo aqui é descrever como era a vida da antiga aliança, para no capítulo 8 falar da nova aliança, a vida no Espírito. Então veja como ele diz aqui, ó. A partir do verso 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia. Pensa em Israel, lá no Egito, né? Não tinha lei. Mas, sobrevindo o preceito, a lei, junto com a aliança, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, porque quando foi feita a aliança e dados os 10 mandamentos, foi dito, esses mandamentos são a tua vida, né? Então, o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que ele se tornou para morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei de Deus é santa e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, que é a lei, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Bem sabemos que a lei é espiritual, ou seja, o problema não é com a Deus, o problema não é com a lei. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim.
Então, ao querer fazer o bem, que é cumprir a lei, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável ou desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E aí Paulo agora, no capítulo 8, ele continua dizendo, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí ele vai apresentar o Evangelho. Então aqui no Romanos capítulo 7, ele está descrevendo, assim eu entendo, a situação do homem debaixo da lei. O judeu no Antigo Testamento, ele tinha lei, ele queria guardar, pelo menos alguns queriam, mas o pecado impedia a guarda perfeita da lei e criava esta frustração. Ele não conseguia obedecer a Deus completamente. Não conseguia satisfazer todos aqueles preceitos. E aí o grito, quem me livrará disso? Ou seja, esse grito já pede uma mudança, já pede uma nova aliança, em que nós possamos de fato agradar a Deus. É o que Paulo vai dizer no capítulo 8, e é o que o nosso autor aqui em Hebreus está explicando, não é? Exatamente, no verso 7, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, ou seja, se ela pudesse de fato salvar, libertar, trazer plenamente as promessas de Deus, não se buscaria lugar para uma segunda aliança, uma outra aliança superior e melhor. Então, é isso que o Antigo Testamento é. É uma aliança de Deus com a nação de Israel, mas ela é provisória, ela é insuficiente, ela não é completa. Não é que ela é errada. A lei de Deus é perfeita. O problema não é a lei de Deus. O problema é que a lei manda, pede, mas ela não dá força para que as pessoas façam aquilo que ela pede. É preciso um outro poder que entre no coração do homem, que o mude e o transforme, para que ele de fato possa agradar a Deus. E é isso que é a nova aliança. É isso que é a nova aliança. Então, você já vai encontrar no próprio Antigo Testamento indícios de que uma nova aliança seria necessária. E aqui o autor da carta aos Hebreus cita o profeta Jeremias. O profeta Jeremias viveu num daqueles períodos de grande crise na nação de Israel. O povo tinha quebrado a lei de Deus, quebrado. Finalmente Deus se cansou da desobediência do povo e castigou o povo, mandando o povo para o cativeiro. Veio uma nação mais poderosa, primeiro vieram os assírios, levou o reino do norte, depois vieram os babilônicos, levaram o reino do sul, Israel e Judá, e eles ficaram exilados da sua pátria durante 70 anos. E foi nesse tempo, no início desses 70 anos, que viveu o profeta Jeremias. E aí o profeta Jeremias, olhando para toda aquela situação e vendo como o povo não conseguia viver debaixo daquela aliança, Deus então fala através do profeta Jeremias e diz o seguinte, verso 8, repreendendo o povo, porque a culpa do cativeiro foi deles, não é? Eles não ficaram. Repreendendo-os diz, verso 8, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles. Eles não continuaram, eles não permaneceram, não guardaram os termos da minha aliança. E eu então, finalmente, não atentei mais, não cuidei mais dele e os entreguei ao castigo. Então agora Deus, o profeta Jeremias, anuncia uma nova aliança. E essa nova aliança, em que sentido ela é nova? Ele diz em seguida, verso 10. Essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Esses dias aqui eram dias futuros, que Deus firmaria uma nova aliança. E em que é que seria diferente? São três coisas. Primeira, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus vai resolver o problema da desobediência. Em vez de dar uma lei escrita em 2 tábuas de pedra, Deus vai pegar aquela lei e vai escrever na tábua do coração, na mente e no coração. Deus vai pegar a lei e trazer para dentro do seu povo.
Quero ver se eles não obedecem agora, né? Eu vou escrever a minha lei, não em tábuas de pedra, mas vou escrevê-las na sua mente e no seu coração. E aí eu serei verdadeiramente o Deus deles e eles serão o meu povo. Então a primeira diferença é que a segunda aliança, a nova aliança, ela é de natureza espiritual. Ela consiste numa mudança extraordinária na mente e no coração em que Deus imprime lá dentro a sua vontade, o seu querer. E regenera, muda o coração das pessoas de maneira completa. Não é que isso não acontecia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, como eu disse, era tudo parcial, era em sombras. A lei era externa, a obediência que era requerida era uma obediência externa. Embora, é claro, se falava de obedecer e seguir a Deus de todo o coração. Mas Deus agora resolve ir mais a fundo e trazer a lei para dentro do coração, para que de fato esse povo seja o seu povo. A segunda diferença, está aí no verso 11, é que todo mundo dessa nova aliança, desse novo povo, seria convertido. Não ensinará, verso 11, não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Na antiga aliança, porque ela foi feita com uma nação, poderia ter elementos daquela nação que de fato não conhecesse a Deus. Nem todo judeu conhecia a Deus. Todo judeu estava na aliança, porque a aliança de Deus era com os descendentes físicos de Abraão, Isaac e Jacó. Então todo menino judeu, toda menina judia, ela já nascia debaixo da aliança, era considerado como parte do povo de Deus. Mas, como a própria história do Antigo Testamento mostra, isso não quer dizer que eles eram crentes, que amavam a Deus e que conhecessem a Deus, porque muitos praticaram idolatria, desobedeceram a Deus, quebraram os mandamentos abertamente. Mas agora, na nova aliança, esse povo novo com quem Deus vai fazer essa aliança, todos serão crentes de verdade. A ponto de que você não vai precisar dizer para o seu irmão, conhece a Deus, porque ele já conhece. Conheça o Senhor. Não precisa, porque do menor ao maior, todos eles conhecerão a Deus. A terceira diferença está aqui no verso 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Não é que na antiga aliança Deus não perdoava, mas todo ano esses pecados eram lembrados de novo, porque tinha que ter sacrifício de animal. Uma vez por ano o sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos, levando um cordeiro sem defeito, e derramava o sangue daquele cordeiro no altar, diante da arca de Deus, pelos pecados do povo de Israel. E no ano seguinte a mesma coisa, e no ano seguinte a mesma coisa. Então, parece que não tinha perdão, porque se todo ano você tinha que matar animais, significa que, não é? Você tinha que estar o tempo todo oferecendo sacrifícios e matando bicho para poder conseguir o perdão de Deus. E Deus disse, eu vou parar com isso, eu vou fazer isso de uma vez por todas, eu não vou mais me lembrar dos pecados deles, vai ser um sacrifício só, suficiente para toda a eternidade. Eu vou usar de misericórdia e dos seus pecados eu não vou mais me lembrar. Já pensou que coisa maravilhosa, né? Exatamente porque Deus não lembra mais dos pecados do povo da nova aliança, é que nós não precisamos mais oferecer sacrifícios e nem Jesus precisa ficar morrendo na cruz todo dia, porque ele já fez isso de uma vez por todas e com base naquilo, Deus já estendeu o seu perdão para toda a nossa existência. Não me lembrarei mais dos seus pecados, eles estão perdoados. Esse povo é um povo perdoado de uma vez por todas. É um povo de quem eu jamais vou retirar a minha misericórdia. Então são essas as três promessas da nova aliança que está na profecia de Jeremias. E agora vem a pergunta, não é? Essa nova aliança, então, ela consiste de quê? Quais são os detalhes dela? E aqui eu queria, então, ver com vocês esses pontos aqui. Só lembrando, o que nós temos aqui na carta aos Hebreus, aqui, é que ele está dizendo para os seus leitores a superioridade de Jesus à religião do Antigo Testamento.
E o ponto aqui é que Jesus é um mediador dessa nova aliança, que já estava embutida na antiga, profetizada na antiga. Ela agora chegou. Por que vocês estão querendo largar Jesus para voltar atrás? Porque era essa a tentação que eles estavam passando, os leitores da carta aos Hebreus. Eram judeus convertidos a Cristo, mas agora a perseguição estava batendo forte e eles estavam com medo de sofrer, estavam tentados a voltar. Mas aí seria largar a nova aliança, a final, a completa, para voltar para a antiga, né? Voltar, sair de Romanos 8 e voltar para Romanos 7, por assim dizer. Aquela situação de angústia debaixo de uma lei que, na verdade, não pode salvar. Exige, exige, pede, pede, mas não salva. Na nova aliança, a lei é escrita no coração, todos conhecem a Deus e Deus já nos dá um perdão completo e eterno. Então, a nova aliança é superior, portanto, Jesus também é superior. Vamos falar um pouquinho dessa nova aliança, para que fique claro o que é que eu estou dizendo aqui. Vocês notaram, primeiro, que ela não é mais, embora seja dito aqui que vai ser feito com a casa de Israel, mas aqui nós temos que interpretar espiritualmente. O Israel aqui é o Israel espiritual, é um novo povo de Deus, porque não está mais ligado à raça, mas está ligado à conversão. Na hora que Deus diz que todos vão me conhecer, todos serão perdoados, e todos terão minha lei no coração, só tem uma categoria de pessoa no mundo que corresponde a isso, que é o convertido. Aquele que nasceu de novo pela fé em Jesus Cristo. E esses vocês vão encontrar, não somente entre os judeus, vocês vão encontrar entre brasileiros, americanos, australianos, chineses, japoneses, no mundo todo. Então, essa nova aliança, ela já deixa a nação de Israel para trás, como nação, e ela agora se abre para o mundo todo. É um novo povo de Deus. É o que Paulo chama de o Israel espiritual. O Israel de Deus. Então, essa é a nova aliança. A segunda coisa é que nessa nova aliança se cumpre tudo o que Deus prometeu ao Israel antigo. Deus havia prometido um reino, já veio o rei que é Jesus. Deus havia prometido que viria aquele que seria o Salvador de todo mundo, se cumpre em Cristo Jesus. Nós consideramos que as promessas feitas a Israel, como a terra, por exemplo, elas se cumpriram nos tempos de Josué e nos tempos de Davi. Deus não deve mais nada à nação de Israel como nação. A nova aliança, ela já supera essas coisas da antiga e aponta para um novo povo. E algumas coisas foram mudadas. Os símbolos da aliança, na antiga aliança, a circuncisão era o símbolo externo da aliança, mas na nova nós temos o batismo. A grande vantagem é que dói menos, né? E inclui as mulheres, né? Inclui as mulheres. Então, é um símbolo muito mais perfeito da nova, dessa nova aliança. E a ceia do Senhor que nós celebramos todo domingo, ela é um memorial que é diferente da Páscoa, que era uma vez por ano que se derramava sangue para pagamento de pecados. Mas nós, aos domingos, celebramos a ceia não como pagamento de pecado, mas como uma lembrança do pagamento de pecados que Jesus já fez por nós. Então, circuncisão substituída pelo batismo. A Páscoa substituída pela ceia. Eu ainda poderia dizer, e o sábado substituído pelo domingo, que é o dia da ressurreição, quando o nosso mediador ressurge dentre os mortos, para nos dar o descanso eterno de Deus. A outra diferença aqui é que nessa nova aliança, não diferença, mas tem que lembrar isso aqui, esse aspecto importante. A nova aliança, ela tem também termos. Lembra que eu falei que numa aliança, toda vez que você faz um acordo com alguém, tem os dois lados, né? Então tem as condições de um lado e as condições do outro. Quem já assinou um contrato para alugar um apartamento, sabe disso, né? O que é que você tem que fazer e o que é que o dono do apartamento tem que fazer. Então, a aliança envolve acordo dos dois lados. Qual é a minha responsabilidade nessa nova aliança? E a grande vantagem é que aquilo que Deus pede de mim, que é a mesma coisa que ele pedia na antiga aliança, obediência. O meu representante já cumpriu por mim. Quem é o meu representante que cumpriu a lei perfeitamente e assim satisfez os termos da aliança? Jesus Cristo.
Então, ele cumpriu, ele se submeteu. Por isso que ele se tornou homem, para entrar debaixo da aliança, como um membro da raça humana, satisfazer as exigências de Deus e assim poder, no seu sangue, firmar essa nova aliança. Por isso que ele é chamado do mediador da nova aliança. Porque ele é o nosso representante, ele cumpriu a lei perfeitamente. Isso não quer dizer que você pode quebrá-la. Isso quer dizer que se você é crente, você não vai querer quebrá-la. Entendeu a diferença? Na antiga aliança, você tinha que guardar a lei para se manter na aliança. Na nova, porque você já é da nova aliança, você vai querer guardar a lei. Você vai querer agradecer a Deus. Se você não tem o menor interesse em obedecer a Deus, seguir a Deus, então tem que perguntar se a lei está no seu coração. Porque se a lei de Deus está no seu coração, você não vai querer adulterar, não vai querer roubar, você não vai cobiçar, você não vai querer mentir. Ninguém precisa dizer isso para você, porque se a lei está no seu coração, esse é o resultado da sua vida muda. Mas se você sente prazer nessas coisas, você acha que quebra a lei de Deus, faz sua vontade, você acha isso uma coisa natural, então isso é um sinal de que você não faz parte do novo povo de Deus. Porque a lei não está lá dentro, na sua mente, no seu coração. Você não se preocupa com isso. Por isso que a orientação muda. A lei permanece a mesma, só que a orientação muda. E Cristo a cumpriu por mim e a escreveu no meu coração. De maneira que eu sirvo a Deus agora por amor e não por medo, terror, como aquela experiência de Romanos 7, né, que eu li para vocês. Mas por amor a Ele. E por isso, então, essa nova aliança, ela torna a antiga obsoleta, terminando o verso 13. Quando ele diz nova aliança, foi Jeremias que disse, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se mostra antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. A antiga aliança, então, estava à beira de desaparecer nos dias em que foi escrito. Na verdade, já tinha desaparecido. Essa é uma maneira um pouco tranquila do autor de Hebreus falar, mas a nova aliança em Cristo Jesus, quando Cristo morre e ressuscita dentre os mortos, a nova aliança entra em vigor, e aí então a antiga ela está antiquada, obsoleta e já desaparece, ela não está mais em vigor. Quais são as lições, aplicações, queridos, que nós precisamos tirar aqui para nós? Eu quero apontar algumas. Eu creio que talvez a mais importante é vermos a relação entre a antiga aliança e a nova. Esse é um motivo de muito debate entre os estudiosos, os teólogos, essa relação da antiga com a nova aliança. Alguns acham que são duas coisas completamente diferentes, mas dentro da nossa tradição presbiteriana, reformada, calvinista, nós dizemos que não são duas coisas diferentes, mas que uma é a continuação da outra. Todo mundo sabe a experiência de você fazer um contrato com alguém e de repente no meio à medida que o contrato está sendo aplicado, vocês perceberam que tem coisa ali que não está funcionando. Vocês sentam e fazem uma reforma, uma adição, colocam um aditivo, vocês alteram o contrato para que ele possa de fato ser eficaz. Então eu entendo essa relação dessa maneira. Deus fez uma aliança com o povo que ele escolheu. E a aliança diz, Deus é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Os termos da aliança são a obediência. Deus exige a obediência. Nada disso mudou, é a mesma coisa. O que houve foi um amadurecimento, um aperfeiçoamento. Aquele povo com quem Deus primeiro fez a aliança, não aguardou, e por isso Deus a estendeu ao mundo e mudou o lugar da lei. Em vez de ser externa, ele coloca no coração. Ele muda o coração dessas pessoas. E em vez de sacrifícios de animais, Deus oferece um único sacrifício no seu próprio Filho que ele mandou ao mundo com esse objetivo. Que morre na cruz derramando sangue que satisfaz a Deus de uma vez para sempre. Por isso, perdão completo e absoluto. Então, eu acho que é uma relação de continuidade. E nós somos, então, a continuação do povo do Antigo Testamento. Nós somos os verdadeiros descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, descendentes espirituais. O Deus deles é o nosso. Jesus é o nosso Salvador e Senhor. Termino então com algumas aplicações práticas. Primeiro, é isso que nos dá segurança de salvação. Por que você acha que você vai para o céu? Está salvo. É
porque você é bonzinho, que você vem para a igreja? Essa é a resposta errada. Não? Vou imaginar que você morresse, chegasse na porta do céu, batesse, e o arcanjo Miguel abrisse lá a porta e dissesse, pois não, eu queria entrar. Aí Miguel disse, me deu uma razão só pela qual eu deveria deixar você entrar. O que é que você diria? O que é que você diria? Só tem uma resposta que vai mover o arcanjo. Se é que Jesus é o meu Salvador, mediador da minha aliança, eu tenho um pacto. Deus fez uma aliança comigo no sangue de Jesus Cristo. Eu não mereço nada, mas meu representante Jesus já cumpriu todas as exigências de Deus. Portanto, não há nada contra mim. Pode olhar aí minha ficha. Está tudo perdoado. Não tem nada, eu não devo nada. Pode olhar aí. Não porque eu mereço nada, porque minha dívida é grande, mas ela foi paga. Deve estar escrito em vermelho aí na minha ficha. Cancelado. Vermelho do sangue do meu mediador. Essa é a única resposta que vai fazer o anjo abrir a porta do céu. Se você vier com conversa, não, porque eu era da igreja de Santo Amaro. Você não vai convencê-lo, pode ter certeza disso, né? Você não vai convencê-lo. Então, o que nos dá a segurança da vida eterna é, de fato, a aliança, é a fidelidade de Deus. Ele prometeu, ele entrou num pacto, num acordo comigo. E esse pacto foi selado com o sangue do seu Filho. É isso que me dá segurança na hora da morte, de que Deus vai cumprir o que prometeu. Segunda aplicação prática é conforto na hora da dificuldade, das fraquezas, das tentações e das provações. Eu sei que, como parte da aliança que Deus tem comigo, existe isso de Deus me fazer amá-lo mais, conhecê-lo mais e crescer no conhecimento dele e das coisas dele. Mas eu só aprendo por meio destas, na escola da vida. Então, quando eu estou passando por um momento difícil, de angústia, de perda, nós ouvimos alguns desses momentos aqui, quando nós oramos por pessoas passando por dificuldade. Quando você olha para isso à luz da aliança, da nova aliança, você percebe que essas coisas não são um sinal de que Deus está zangado com você. Quando você bate seu carro, perde o emprego, é traída ou é traído, não é que Deus está com raiva de você, porque Ele já tem uma aliança com você. A raiva que Ele poderia ter, Ele já descarregou no seu representante, que é Jesus Cristo. Essas coisas acontecem para que Deus nos ensine a amá-lo, a almejar a glória, a esperar as coisas maiores que tem a ver com esse ministério de Jesus nas regiões celestiais em nosso favor, para que nós nos desapeguemos das coisas desse mundo e vivamos de fato para a glória dele. Não conheço nada que traga mais conforto do que lembrar de que Deus tem um pacto comigo e que esse pacto foi feito e selado no sangue de Jesus e que Deus é fiel. Deus não vai faltar com a sua palavra e Ele não vai me desamparar jamais. Dos seus pecados jamais me lembrarei. Ele nunca vai me abandonar. Mas eu tenho uma palavra aqui para os filhos dos crentes. Por que você foi batizado quando menino? Ou quando menina? Por que seus pais trouxeram você ainda bebezinho na igreja, você foi batizado ou batizado, ou no caso da igreja batista, você foi apresentado, ou na igreja pentecostal? É porque essa aliança é feita conosco e com os nossos filhos. Deus inclui os nossos filhos nessa aliança. Isso significa não que a criança já nasce salva, mas que ela já nasce debaixo do pacto, das promessas, da proteção de Deus, do cuidado de Deus. E que privilégio, porque ela vai crescer ouvindo a respeito de Deus, ela vai crescer sabendo a respeito de Jesus, ela vai ouvir as histórias da Bíblia, mas eu digo a você que vai ter que ter um momento que você, filho de crente, você vai ter que dizer, eu quero isso que eu aprendi. Porque não é o fato de que você foi batizado e criado na igreja, qualquer que seja ela, que faz com que você seja parte do povo de Deus. Mas você precisa, de fato, ter a lei de Deus no seu coração, que nós chamamos de novo nascimento, regeneração, conversão. Isso é uma decisão que você tem que tomar. E às vezes eu vejo que os jovens demoram para
tomar essa decisão. Né? Você percebe que às vezes entre a juventude não há muito interesse, ou talvez porque haja essa falsa segurança no relacionamento com Deus, de que porque está na igreja, cresceu na igreja, está tudo bem entre você e Deus. Não, senhor. Você precisa, num determinado momento, dizer sim, eu quero. Você precisa assinar. Você precisa colocar sua assinatura no contrato. A assinatura do seu pai não vale para o contrato entre você e Deus, nem da sua mãe. Você tem que dizer, sim, Deus, eis aqui o meu coração, escreve nele a tua lei. Escreve na minha mente, no meu coração, muda a minha vida. Eu quero ser de fato teu. Por último, talvez haja pessoas aqui nessa noite que não fazem parte do povo de Deus ainda. Desse povo que é o povo mais abençoado do mundo. Um povo sofrido, um povo que às vezes faz bobagem, não tenha dúvida disso. Um povo que às vezes diz bobagem, também. Mas é o povo mais feliz do mundo porque é um povo que alcançou a misericórdia de Deus e você pode fazer parte desse povo. E não estou falando de você ser parte da igreja presbiteriana, porque a aliança de Deus não é com a igreja presbiteriana. Não é com a igreja batista, pentecostal, ou qualquer outra igreja. O povo de Deus é maior do que as denominações. Deus tem povo em todo lugar onde o nome de Jesus é crido em verdade e onde as pessoas se arrependeram dos seus pecados e reconheceram a necessidade de se voltar para Ele e de se arrepender dos seus pecados e buscar nele. Você pode fazer isso hoje. Você pode chegar para esse Deus misericordioso e dizer, eu quero fazer parte do povo da aliança. Eu quero de fato ter essa aliança contigo, ó Deus, me recebe nessa noite. O Deus fiel haverá de recebê-lo com muita alegria. E nós também, no povo da aliança. Que Deus o abençoe.